Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, um texto bem conhecido. A irmã Gigi leu 1 Crônicas 29, eu quero ler 1 Crônicas 4, verso 9 a 10. Eu peço que você se coloque em pé. No ano de 2000, vários membros da nossa igreja compraram um livreto com o título A Oração de Jabes. Alguém já leu esse livro? A Oração de Jabes. O problema é que alguns estavam lendo, e eu resolvi pregar naquela época sobre a oração de Jabes de uma forma um pouco diferente da que eu vou pregar hoje, porque alguns estavam não apenas pegando a oração de Jabes como um estudo bíblico, mas rezando a oração de Jabes. Já imaginou uma coisa dessa? Então hoje eu gostaria de refletir na palavra de Deus com você sobre a oração de Jabes. 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. Assim diz: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Que Deus use a sua palavra para trazer edificação para a nossa vida espiritual. Podem se assentar. Um capítulo que parece saltar diante de nossos olhos quando nós lemos a Bíblia rapidamente. Aqui nós temos uma pedra preciosa, a pedra de uma oração profunda, uma oração que merece a nossa reflexão, que merece ser examinada com profundidade, porque é um ensinamento muito precioso da parte de Deus para as nossas vidas. Mesmo porque Jabes fez uma oração a Deus com muita sinceridade, e a Bíblia nos diz que Deus atendeu ao pedido de Jabes. Mesmo porque em nossos dias há muitas pessoas que desaprenderam de orar. Muitos não oram mais intensamente, não buscam o que devem buscar na presença de Deus. Isso porque, lamentavelmente, nós vivemos em meio a tanta crise, só se ouve falar de crise, não é verdade? E parece que as pessoas estão sempre esperando que alguma coisa ruim lhes aconteça. Parece que a nossa humanidade, o povo brasileiro vive a cultura da desgraça, a cultura da miséria. Muitas pessoas parece que desaprenderam esperar coisas boas da parte de Deus. E às vezes nós achamos que coisas boas acontecem com os outros. Deus abençoa este, Deus abençoa aquela, mas parece que Deus não tem bênçãos para a minha vida. Parece que vivemos falando de crises, de mais crises, de problemas. Impressionante como que nós temos facilidade para criar problemas, não é verdade? Às vezes está indo tudo muito bem, mas nós somos geradores de problemas. Criamos um problema ou outro, depois ficamos aflitos e procuramos encontrar resposta. Quem causou esse problema? De onde veio tudo isso? Sabe, nós vivemos em dias difíceis, sim, mas dias em que nós ficamos mencionando coisas ruins que acontecem, porque a nossa sociedade é uma sociedade que está sempre divulgando notícia ruim. Se alguém faz uma coisa boa, quase ninguém fala nada. O irmão mencionou que ele foi vítima de um assalto aqui. Graças a Deus o Senhor o livrou. Glória a Deus por isso. Mas se você ligar a sua TV, se você navegar na internet, se você ler uma revista, um jornal, você só vai ler, ouvir notícias de desgraça.
quando alguém é acidentado, alguém é atropelado, alguém é assassinado, a mídia divulga isso com muita intensidade. Ultimamente nós temos ouvido e temos falado de petrolão, de corrupção, e parece que nós só falamos sobre essas coisas. Já notou isso? Nós vivemos a cultura da miséria, a cultura da desgraça. Basta eu perguntar para você nesta manhã, o que é que você está esperando que aconteça com o Brasil no final deste ano? Você está esperando que as coisas mudarão no nosso país? Você está esperando coisas boas para a nossa nação? Você está esperando coisas boas para a sua vida? Para a sua família? Para a sua casa? Quais são as coisas boas que você tem em mente? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Quais são os seus desejos? Muitas vezes nós desistimos dos nossos planos porque alguma coisa de ruim acontece. Ora, há pouco tempo atrás nós oramos pedindo para que Deus mandasse chuva sobre o nosso país, sobre a cidade, o estado de São Paulo, porque o nosso problema era qual? Os reservatórios estavam secando. Mas se o planejamento futuro fosse interrompido por causa da seca, hoje nós também não teríamos água, não é verdade? Há pessoas que quando surge um problema, uma dificuldade, elas interrompem todos os seus planos dizendo, olha, acabou, não dá mais, não tem mais jeito. Só que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui nesse capítulo algo maravilhoso sobre Jabes. Nós sabemos que, primeiro Crônicas aqui, nós vamos lendo a Bíblia e aparecem mais ou menos 500 nomes, faz parte das genealogias do Antigo Testamento. E é surpreendente que, de repente, o autor sagrado para e faz uma alusão especial a Jabes. Afinal de contas, quem foi Jabes? Por que esse homem mereceu um livro que muitos crentes estão lendo e lendo intensamente desde o ano de 2000, e muitos têm até na cômoda da sua cama ali, vou ler a oração de Jabes hoje à noite. Deixe-me dizer uma coisa aqui para os irmãos. A Bíblia nos diz algo sobre a origem de Jabes. Primeiro eu quero dizer para você, há homens de que se diz muito, mas valem muito pouco. E há homens de que se diz pouco, mas valem muito. É a questão de quantidade e qualidade, não é? Isso porque a palavra de Deus nos ensina que às vezes nós olhamos para as pessoas de uma maneira equivocada. Nós valorizamos a aparência, mas Deus não vê como vê o homem. Não foi o que o Senhor disse a Samuel? 1 Samuel capítulo 16, verso 7, pode abrir na sua Bíblia. Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus vê de forma diferente. Há pessoas que parecem insignificantes, há pessoas que parecem que não são muito valorizadas, mas aos olhos de Deus são homens grandes, são mulheres que Deus valoriza muito. Lamentavelmente, na nossa cultura latino-americana, as coisas funcionam de forma diferente da América do Norte e até mesmo da Europa, não é? Na América do Norte, você é 10, até que você prove o contrário. Na Europa é assim. Agora, na América Latina, no Brasil,
você é um 0 à esquerda até que você prove que é 10. Estranho isso, não é? É a cultura da desgraça. Qual a origem de Jabes? Não conhecemos nada sobre ele, nem sua tribo, nem sua família, nem a sua idade, mas observando o verso 1 do capítulo 4, dá para entender que Jabes era da tribo de Judá. Talvez fosse um líder do clã da tribo de Judá. No verso 9 nós lemos que a sua mãe lhe pôs o nome de Jabes, e é um nome estranho para uma mãe dar para um filho, porque Jabes significa dor. Há pessoas que têm nome estranho, não é? Pais, às vezes, muito idólatras, põem o nome nos filhos de santos e santas, né? E há pessoas que carregam aquele nome durante toda a vida, falam, mas minha mãe e meu pai me colocou esse nome, eu não gostaria de ter esse nome. E alguns acham que o nome até atrapalha. Nós vemos que Jabes recebeu o nome de dor, porque a sua mãe sofreu muitas dores de parto. As mulheres sabem o que é isso, não é? Mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E aqui nós vamos observar algumas características de sua pessoa. A expressão Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. O homem mais respeitado da sua família é um homem notável, é um homem ilustre. Ilustre quer dizer alguém, ilustre deriva de luz, alguém guiado pela luz, alguém famoso. Jabes era erudito, mas ao mesmo tempo era piedoso, porque mesmo sendo ilustre, ele orava a Deus. Ele buscava o Senhor em oração. A Bíblia nos diz que ele era um homem tão honrado que uma cidade foi edificada em sua homenagem. Nós sabemos que somente pessoas honradas recebem nome de cidade, de bairros, de praças, de avenidas e de rua, né? Está aqui em 1 Crônicas 2, verso 55. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes, habitavam onde? Em Jabes, uma cidade edificada em sua honra, em sua homenagem. O ser uma pessoa famosa e ilustre não o impediu então de buscar a Deus. Resumindo, podemos dizer que Jabes foi ilustre, foi famoso, mas foi piedoso. E ele foi assim com Deus, com a sua família, ele foi assim consigo mesmo. Um homem que buscava ao Senhor. Note aqui o conteúdo de sua oração. Em segundo lugar, a Bíblia diz no verso 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Note bem as expressões aqui nessa oração de Jabes. Qual o conteúdo da sua oração? A Bíblia diz que ele dirigiu a sua oração a quem? A Deus. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele se dirigiu exatamente àquele que podia realmente atendê-lo. Há pessoas que buscam solução para os seus problemas, buscam ajuda em quem não pode fazer absolutamente nada por elas. Jabes não buscou os deuses pagãos da sua época. Jabes não buscou a idolatria. Jabes não buscou a feitiçaria. Ele buscou a Deus. Há pessoas que hoje, para prosperar na vida, elas estão buscando tudo que se coloca diante delas. Buscam a numerologia, buscam os búzios, buscam aí os líderes espirituais, feitiçaria, macumbaria, vão lá na umbanda, na quimbanda e outras coisas mais, e a vida fica muito mais embaraçada do que antes. Sabe por quê? Porque as soluções do diabo
nunca resolveram e nunca resolverão nada. Só Deus pode. Só Deus pode ajudar. Ele pediu bênçãos, sentiu necessidades de bênçãos espirituais e materiais. Oxalá que me abençoes. Algumas pessoas se arrastam trabalhosamente sem perturbar-se. Há pessoas que sofrem e você ouve aquelas pessoas dizendo assim: eu sofro, mas eu sofro calado. Jabes não. Há pessoas que se acostumam também com a sua vida religiosa, com a sua rotina espiritual, mas esse homem aqui não. Esse homem é diferente. Ele pede as bênçãos de Deus. Ele anela todas as bênçãos que Deus tem para ele. Você sabia que Deus tem muitas bênçãos para nós? Aliás, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um homem abençoado. Todo aquele que crê em Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador, é uma pessoa abençoada por Deus. Já tem toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não precisa ficar correndo atrás de bênçãos espirituais aqui e ali, acolá, porque Deus já derramou essas bênçãos na sua vida. Mas essas bênçãos que Jabes está pedindo, não são aquelas bênçãos que ele pode conquistar, que ele pode conseguir por seus próprios esforços, por seus próprios méritos. Ele sabia que era Deus que podia dar. Porque às vezes nós lutamos, nós fazemos tudo o que nós podemos, mas chega uma hora que você diz assim: Senhor, eu estou tentando conquistar, conseguir isso, mas eu não estou conseguindo. Então, Senhor, me abençoe, me ajude. Chega uma hora que você tem que falar: Senhor, por minha força não está dando certo, me ajuda, Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus intervém. Amém? Ele age mesmo. Ele pensava em prosperar, era otimista. E estendas os meus termos. Ô pastor, você está falando de prosperidade? Eu creio na bênção da prosperidade. Não aceito a teologia da prosperidade que os apóstolos, que os bispos, que os neopentecostais estão pregando. Mas a Bíblia fala de prosperidade na vida daquele que crê em Jesus. E eu me lembro de vez em quando do pastor Rivas Bretones, que foi pastor dessa igreja por 40 anos. Às vezes ele brincava, falava assim, pregava: eu oro para que os membros da igreja fiquem ricos. Ele falava: eu não sei como fazer para ganhar dinheiro, mas quem sabe ganhe dinheiro aí. Eu quero que você fique rico. Eu gostaria que Deus abençoasse você em todas as áreas da sua vida: espiritual, material, física, emocional, sentimental. Porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para a vida de quem crê nele. É plano de Deus. Mas aqui ele faz uma oração dizendo: estendas os meus termos. É uma oração para estender os limites, ampliar os limites. Naquele momento da história de Israel, o Senhor Deus estava patrocinando a repartição das terras que haviam sido conquistadas dos inimigos do povo de Deus. E Deus estava repartindo essas terras com os israelitas. E naquele momento em que os israelitas estavam recebendo uma área de terra, Jabes, ele não chega lá e pede para uma pessoa ou outra, ele pede para Deus. O que ele pede para Deus? Senhor, me dê uma grande área de terra. Estenda os meus limites. Ele queria que Deus lhe desse uma grande extensão de terra. Eu quero dizer para você que nesse momento de crise que nós estamos vivendo como nação, é uma excelente oportunidade para você pedir para Deus estender os seus limites também. Sabemos que a palavra crise é de origem chinesa, né? Crise, abismo,
ser um abismo na vida de alguns, mas uma excelente oportunidade na vida de outros. E se Deus vai nos abençoar, nós precisamos ampliar os nossos limites, e isso exige visão, exige fé, exige trabalho. Eu sou dedicado. Não, eu tenho que ser muito mais dedicado. Eu tenho que fazer o melhor possível, não para merecer, mas fazer usando a capacidade, a inteligência, os talentos, os dons que Deus me tem dado. Porque quando nós agimos assim, Deus abençoa. Ele queria proteção de Deus, sentia-se fraco e necessitado, ele queria sentir-se seguro. Não é a necessidade de nossos dias também? Segurança. Que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. Jabes sabia que o perigo estava ao seu redor, mas ele queria que Deus o livrasse de todos os perigos, de todos os males. Você tem orado para Deus livrar você? Pastor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem comigo. Eu sei disso. Mas se eu não me engano, no Novo Testamento, na oração chamada de a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Dos perigos, dos males que nos cercam. Sabe? Eu quero dizer para você que aqui ele diz assim: livrando-me de dores. O pecado na vida de uma pessoa causa muitas dores, muitas aflições. Há pessoas que vivem travadas, há pessoas que estão sofrendo de dores e que médicos não conseguem resolver, porque são dores causadas pelo pecado. Davi diz no Salmo 32, enquanto eu me calei, quando se confessa o pecado, se abandona, você fica livre de dores também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, duas palavras aqui que nós não podemos perder de vista: limpeza e purificação. Deus usa, Deus abençoa pessoas com vida limpa, lavada, purificada. Deus não usa uma pessoa com a vida suja pelo pecado. E quando Deus limpa, Deus usa para a glória do seu santo nome, e Deus abençoa. Purificação é algo que acontece com a ação de Deus. A santidade de Deus sempre exigia purificação no arraial de Israel. Já notou isso? Purificação, limpeza. Então, a semelhança de Jabes, nós vivemos em meio a uma verdadeira podridão moral, ética, espiritual. É a idolatria de nossos dias, é a feitiçaria. Nós somos hoje uma sociedade corrupta, corrompida. É verdade isso? Nós somos uma sociedade podre. Mas o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus é como... Aliás, os jovens realizaram uma palestra recentemente, e acho que o título era A Graça da Garça. Lembram-se disso? A garça consegue manter a sua alvura no meio da podridão, muitas vezes, né? O povo de Deus é como um lírio que consegue manter a sua brancura no meio de toda a poluição também. Eclesiastes 9, no verso 8, limpeza, meus irmãos, limpeza de olhos, limpeza de lábios, limpeza de mãos, limpeza de pensamentos, vida limpa. O pecado causa dores, livrando-me de dores. Aliás, o salmista no Salmo 15, ele pergunta: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem habitará na tua presença? Aquele
Aquele que puro de mãos e limpo de coração. Veja como que é importante isso. Limpeza na minha vida, na sua vida. O pecado, ele sempre desfigura, o pecado atrapalha os planos de Deus na vida do ser humano. Um exemplo disso é Adão e Eva, não é? Por causa do pecado, o plano de Deus foi desfigurado, o plano de Deus se desfez por causa do pecado de Adão e Eva. O homem pode também desfigurar ou retardar o projeto que Deus tem para a sua vida por causa de um ou outro pecado na sua vida, por causa da desobediência. Lembra-se do rei Saul? A Bíblia fala de Saul. Saul era um homem alto, e por causa da sua altura ele se sobressaía entre os demais homens de Israel. Acho que era um pouquinho mais alto que o Gustavo, que veio aqui à frente agora há pouco, não é? Ele respirava um pouco melhor na parte segundo andar ali. Mas ele se sobressaía e ele foi escolhido como o rei de Israel. O problema é que Saul desobedeceu não apenas uma vez a Deus, e no final, ao invés de buscar ao Senhor Deus, ele foi buscar a feitiçaria, ele procurou a pitonisa. Lembram-se disso? E a Bíblia diz: e por causa disso Deus o matou. Gálatas 6, verso 7. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você colher o pecado, inevitavelmente você vai ceifar a morte. Por isso, a palavra de Deus nos orienta em Tiago capítulo 5, verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar, meus irmãos, orar resolve. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Precisamos orar mais, porque Jesus mesmo disse, Mateus 7:11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E ainda mais, em Mateus 21, verso 22, Jesus diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. A oração alcança o impossível. Olha aqui para mim, vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele zomba do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, Ele teme. Você sabia disso? Jesus diz em Mateus 17, verso 21: esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Orar, jejuar, uma prática que muitos já abriram mão. Jejum é importante, jejum voluntário. Ore, jejue, suplique ao Senhor. São muitos os exemplos de servos de Deus que gastaram tempo na presença de Deus em oração. A oração, por exemplo, de Daniel. Daniel orou e Deus tapou a boca dos leões, não foi isso? A oração de Elias, com a chave da oração, Elias fechou o céu e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou Elias e Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a lenha do holocausto e lambeu tudo ali, não é? Porque ele ofereceu aquele altar ao Senhor e tornou Elias a orar, usou a chave da oração e Deus mandou chuva do céu. Ezequiel orou e Deus o amou. Jonas orou e Deus o salvou. Quantos exemplos maravilhosos de oração! A
A oração é o maior poder que está à nossa disposição. E se nós sabemos que temos esse poder, por que nós oramos tão pouco, meus irmãos? Eu gosto da história de George Miller. Já ouviu falar de George Miller? Ele, sem nenhuma fonte de renda, ele tinha 3 orfanatos. Centenas de crianças eram alimentadas diariamente e ele não tinha recurso nenhum. E muitas vezes ele se assentou à mesa com aquelas crianças, sabendo que não havia nada na despensa para comer, e eles oravam agradecendo ao alimento que Deus lhe daria. Sabe o que acontecia? Naquele exato momento, vinha o alimento para suprir a necessidade daquelas crianças. E durante toda a vida de George Miller, sem nenhuma fonte de renda, nenhuma daquelas crianças dos 3 orfanatos ficou desamparada. Oração. Buscando a Deus em oração. Sabe, Deus responde a oração que é feita com muita sinceridade. Aqui nós vemos a resposta do Senhor. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Deus concede a Jabes o seu pedido. O que foi mesmo que ele pediu? Que as suas terras fossem aumentadas, que a sua vida fosse limpa e a sua tristeza se transformasse em alegria. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer tudo isso. Foi abençoado, guiado, protegido por Deus. Há pessoas que não pedem a Deus. Há pessoas que não esperam muita coisa de Deus. E há outras que não esperam absolutamente nada de Deus. É mais ou menos assim. Se Deus me der um cantinho para morar, uma bicicleta, tá bom. Sabe o que é isso? Comodismo. Conformismo. Por que o outro pode ter e você não pode? Diz para mim. Por que o outro pode ser abençoado e você não? Aí, quando eu olho para esse lado, o lado do Douglas, vejo aquela moça linda com aquele lenço do seu lado e me lembro de Gabriela. Pois, Jorge Amado, não é Jorge Amado? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. Gabriela. Não é estranho isso? Quem disse que tem que ser sempre assim? Pode mudar. Essa é a visão própria de pessoas acomodadas, daqueles que não têm mais esperanças. Algumas pessoas não estão esperando praticamente mais nada. Esse homem aqui, uma sociedade muito difícil, ele esperava grandes coisas da parte de Deus. E Deus o abençoou. Então, como que é seu nome mesmo? Alguém aqui tem um nome estranho? Um nome estranho tem em todo lugar, né? Mas mesmo que o seu nome seja estranho, como Jabes, dor, eu quero dizer para você, você pode ser uma pessoa muito ilustre, uma pessoa muito usada por Deus. Há pessoas que hoje estão fazendo quebra de maldição, não é isso? Algumas igrejas, vem aqui, esse seu nome, essa situação, vou fazer uma quebra de maldição. No momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele quebrou toda a maldição na vida daquele que crê no sacrifício dele. Não existe mais esse negócio de quebra de maldição na vida do crente. No dia em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele derrotou o diabo, derrotou o mal, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então creia que Deus promete coisas maravilhosas àqueles que o buscam com fé. Por isso, então, você precisa tomar algumas providências aqui. Eu já vou concluir a nossa reflexão. Peça a bênção de Deus.
A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Vamos dizer isso juntos? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Peça a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga para o Senhor: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. Abençoa o meu trabalho. Abençoa, Senhor. Mas ao fazer isso, peça para a glória de Deus. E Ele abençoa. Deseje uma vida melhor. Deseje ser uma pessoa melhor. Deseje ser um profissional melhor. E para ser um profissional melhor, você tem que ser um bom profissional, não é verdade? Você tem que se desenvolver como um bom profissional. Você quer ter filhos melhores, então seja um pai melhor. Você quer ter um marido melhor, seja uma esposa melhor. Uma esposa melhor, seja um bom marido. E a bênção de Deus vem. Devemos fazer aquilo que glorifica o Senhor. Jesus diz em João 15, verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É para dar uma vida de muito fruto, Jesus diz. E para dar muito fruto, você precisa escolher uma vida de crescimento. Busque isso da parte de Deus. Peça uma visão de crescimento da parte do Senhor. Há pessoas que não crescem. São anões espirituais. E tem gente que fica muito tempo dentro da igreja. Ele começa a achar que a igreja é dele, não é? Ele é dono da igreja. Ou eu tenho 38 anos de vida cristã. Eu sou menor que você. Certa vez um homem chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor está chegando agora aqui nessa igreja. Eu quero que você saiba que eu tenho 38 anos de vida cristã. E aquele pastorzinho jovem, ele disse assim: pastor, meu irmão, não, você só tem um aninho de vida cristã, o resto é pura repetição. Cresça. Pessoas que não crescem. Busque crescimento, desenvolver-se, abra sua mente. Visão de crescimento do reino de Deus. Abandone o pecado. Rompa com o pecado, a mentira, a inveja, a detração, a fofoca, a maledicência, o comodismo, a incredulidade. Rompa com essas coisas. Eu quero que Deus me abençoe, mas não quero abrir mão desse ou aquele pecado. Eu quero abrir mão do pecado. Eu não quero pecado na minha vida, não. Vou dizer uma coisa para você: eu cansei do pecado. E você? Não quero isso na minha vida. Peça a proteção de Deus. Isso é necessário, porque o tempo todo nós estamos sujeitos a muitas dores, a muitos males. E livra-me do mal. Livra-me do mal externo. Eu participei recentemente de um congresso. A alma do pastor da Igreja Batista da Pompeia foi no meio da semana, de terça a quinta-feira. E eu vi o testemunho de um pastor, o pastor Daniel. O Daniel esteve dando testemunho e disse assim: olha, eu estou aqui, graças a Deus, eu sou diretor do seminário tal, mas eu, na minha juventude, o meu pai investiu muito na minha vida. Eu estudei em um dos melhores colégios do Brasil, do estado de São Paulo. Estudei no Colégio Batista Brasileiro. E ali no Colégio Batista, uma das pessoas que eu mais gostava me ofereceu droga. Eu comecei a usar maconha, e depois cocaína, e eu comecei a ir nas biqueiras, e eu entrei numa vida de imoralidade, de promiscuidade. Eu me atolei na lama. E meu pai, pastor,
de uma grande igreja de São Paulo. Meu pai era líder da juventude batista do Brasil. Ele não sabia o que estava acontecendo na minha vida. E chegou um momento que eu falei toda a verdade para ele. Ele me ajudou. E ele disse: vocês sabem quem é o meu pai? Vocês sabem quem é o pai desse rapaz? Pastor Irlândio Pereira de Azevedo. Daniel é um pastor que é uma bênção hoje. Mas às vezes, eu quero dizer para você, as pessoas mais próximas de nós, pessoas que nós queremos tanto, podem ser usadas como instrumentos do diabo para nos afastar dos planos de Deus. Entenda isso. Podem trazer prejuízo para a nossa vida. Uma conversa de que isso não tem problema, todo mundo faz, é assim mesmo. Então tome cuidado com isso. Livra-nos do mal. E do mal de dentro do nosso coração. Nosso coração é enganoso. Jesus diz aqui em Mateus 15, no verso 19: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De onde vem tudo isso? De dentro do coração. Satanás é o destruidor. Desde a queda do homem até a ressurreição de Jesus Cristo, o poder da morte estava nas mãos do diabo. Mas com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, Jesus tirou das mãos do diabo o poder da morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mal. E como é que você pode ser protegido na sua vida diária? É só viver na presença de Deus. Só isso. Só isso. Conhece o Salmo 91? Quero ler para você o Salmo 91 aqui. São só 16 versículos. Pode abrir na sua Bíblia. O salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus, com a sua morte e ressurreição, proporciona-nos proteção contra o destruidor. O poder do diabo sobre as nossas vidas foi quebrado no Calvário. Portanto, nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia. Hebreus 4, verso 16. Você crê? Ore ao Senhor como Jabes. O Deus de Jabes é o nosso Deus. Que assim seja, para a glória de Deus.